Quando tudo começa a desmoronar, a maioria pensa que é azar. Mas a verdade é que o universo está em plena operação, desmontando tudo aquilo que não ressoa mais com a frequência da sua próxima versão. Não é castigo, é alinhamento forçado. É um chamado para abandonar a velha identidade e preparar o campo energético para um novo nível de manifestação. E se você está passando por turbulência agora, entenda, você está no meio de um processo de salto quântico. Está sendo empurrado para fora do conhecido, não porque o universo é cruel, mas porque você pediu por mais, pediu por expansão, pediu por abundância, pediu por transformação. Mas não dá para viver um novo ciclo com a vibração do antigo. Não dá para ocupar o lugar da sua versão próspera enquanto ainda se segura na energia do medo, da escassez ou da dúvida. É por isso que tudo começa a sair do lugar, para te obrigar a sair também. E não há nada mais poderoso do que compreender que cada aparente atraso, cada bloqueio, cada perda é um realinhamento energético acontecendo nos bastidores do campo quântico. Tudo aquilo que não sustenta sua nova frequência precisa cair. É como uma atualização de sistema. Alguns arquivos antigos precisam ser deletados para que o novo funcione com perfeição. E isso inclui pessoas, ambientes, hábitos, pensamentos, crenças. Você está sendo esvaziado para ser preenchido com algo maior. A quebra não é o fim, é o início de uma nova linha do tempo. É o momento em que o campo quântico reorganiza sua estrutura vibracional para que você se torne compatível com aquilo que pediu. Mas atenção, esse processo só acelera quando você aceita conscientemente a transição. Quando você para de resistir e começa a vibrar como quem já recebeu, como quem já é, como quem já vive no fluxo. A prosperidade não vem depois do salto. Ela já vibra no campo, esperando que você se torne capaz de sustentá-la. E este vídeo vai te mostrar exatamente como isso acontece. Então, se essa mensagem já ativou algo dentro de você, escreva nos comentários a palavra-chave salto. Se inscreva no canal agora, deixe seu like e prepare-se, porque o que parece estar desmoronando é na verdade a fundação de algo extraordinário. Você não está perdendo, você está ascendendo. Você está prestes a acessar a realidade onde tudo aquilo que você imaginou já existe e só precisa de um comando vibracional para colapsar. Agora respire fundo e sinta. O salto já começou. 1. O caos tem frequência, porque tudo começa a dar errado antes de dar certo. Quando tudo começa a sair do controle, quando os planos se desfazem, quando aquilo que parecia certo se perde no ar, a primeira reação é pensar que estamos sendo punidos. Mas na realidade quântica, esse momento de colapso tem uma função precisa. Ele desorganiza para reorganizar. É o colapso da velha linha do tempo, o desmantelamento da vibração anterior, que já não é mais suficiente para sustentar a versão que está prestes a emergir. No campo quântico tudo é frequência, e antes que uma nova realidade possa se materializar, a antiga precisa ser desfeita energeticamente. É por isso que parece que tudo dá errado de uma vez. Porque a vida está empurrando você para um novo ponto de atração, e para isso ela precisa desmagnetizar tudo o que te prende ao velho padrão. É como se o universo te sacudisse energeticamente dizendo: acorda, isso não serve mais para onde você está indo. Esse é o princípio da entropia evolutiva. A aparente desordem é o prelúdio da criação consciente. A borboleta não nasce no conforto. Ela nasce depois que tudo desmorona dentro do casulo. E da mesma forma, você está sendo transformado internamente antes que o externo possa refletir a nova vibração. Toda crise traz uma frequência escondida. Se você conseguir silenciar a mente e observar de dentro, vai perceber que o caos está vibrando numa linguagem oculta. Essa linguagem é uma espécie de código do universo para te reposicionar. E se você conseguir decodificar esse padrão, entenderá que nada está realmente dando errado. Está apenas se alinhando com aquilo que você ainda não consegue ver com os olhos, mas já está vibrando com o coração. Porque é aí que o salto começa, quando você deixa de reagir com medo e começa a responder com presença. Quando você entende que aquilo que está ruindo não
não é a sua vida, mas apenas a estrutura limitada da versão antiga de si mesmo. É como se uma onda estivesse quebrando sobre você, mas por trás dela existe uma força empurrando você para uma costa desconhecida e muito mais rica em possibilidades. Só que essa força não respeita a zona de conforto. Ela rompe com o previsível, desconstrói a rotina e testa sua fé vibracional. A pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta certa é: para onde essa desorganização está me levando? O que dentro de mim precisa morrer para que o novo possa nascer? Porque todo colapso energético carrega consigo um convite para a transição vibracional, e a chave está em aceitar o processo como sagrado. Sim, sagrado, porque aquilo que o ego chama de perda é muitas vezes o espírito chamando para um reencontro com a essência. E a essência vibra em verdade, em coerência, em plenitude. Mas para isso, tudo o que é incoerente precisa cair. Relacionamentos, empregos, padrões de pensamento, vícios emocionais, tudo o que já não está mais em sintonia com a frequência da sua alma em expansão será desintegrado. E quanto mais você resiste, mais prolonga o processo. Mas quando você começa a aceitar que o caos é um sinal de preparação e não de punição, a vibração muda. Você sai do medo e entra na confiança. Sai do controle e entra no fluxo. Sai do colapso e entra na criação. Porque a verdadeira prosperidade não começa quando tudo dá certo. Ela começa quando você entende o porquê de tudo dar errado. E ainda assim, mantém a frequência do salto. É nesse momento que o campo responde. É aí que o universo te reconhece como alguém pronto para manifestar uma nova realidade. E nesse instante, o que parecia uma queda se revela como a curva ascendente da sua nova linha do tempo. O caos então não é o fim, é o sinal de que o salto começou. E você, mesmo sem saber, já está no ar, a caminho da sua versão mais abundante. 2. Recalibrando a rota. Como o universo responde à sua vibração real. O universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você realmente vibra. Essa é uma das leis mais desconcertantes e libertadoras do campo quântico. Enquanto você afirma que quer abundância, mas vibra escassez, é a escassez que se manifesta. Enquanto você mentaliza prosperidade, mas sente medo, é o medo que o campo entende como comando energético, porque o campo não interpreta palavras, ele interpreta frequência. E toda frequência nasce do casamento entre emoção e intenção. É por isso que tanta gente diz que está manifestando, visualizando, afirmando, mas nada muda, porque no fundo continuam operando a partir de um ponto de coerência com a antiga versão, aquela que duvida, que espera o pior, que ainda vive na frequência do passado. O salto quântico não acontece por repetição mental. Ele acontece quando você recalibra sua rota vibracional e começa a agir, sentir e pensar como alguém que já vive a realidade desejada. E é nesse ponto que o universo responde. Quando há coerência energética, o campo começa a reorganizar as peças ao seu redor. Pessoas surgem, portas se abrem, ideias vêm do nada, situações se reestruturam, mas tudo isso só acontece quando você para de emitir sinais contraditórios, quando você para de declarar abundância enquanto seu corpo vibra desespero. É por isso que tantas vezes parece que o universo está em silêncio, mas o silêncio não é rejeição, é um reflexo do seu desalinhamento. O campo só manifesta aquilo que você está pronto para sustentar. E sustentar algo novo exige um campo interno compatível. É como sintonizar uma estação de rádio. Se sua frequência está em 89.9, você jamais vai captar o som que só toca em 101.3. E não importa o quanto você deseja ouvir, é preciso mudar a frequência, não o desejo. Você precisa subir o seu sinal vibracional para que aquilo que já existe no campo se torne acessível. Porque no nível quântico, tudo já está criado. Não existe falta. Existe apenas
apenas desalinhamento. Tudo aquilo que você deseja já vibra numa determinada faixa de frequência. E quando você entra nessa faixa, você não precisa mais correr atrás. Você atrai, você magnetiza, você entra no campo da sincronicidade, onde tudo parece orquestrado a seu favor. E isso não é mágica, é física vibracional, é o colapso de onda respondendo à sua identidade energética. Por isso, observe os sinais do universo não como punição, mas como espelhos. Se algo está se repetindo, não é coincidência. É comunicação vibracional. É o campo tentando te mostrar em qual frequência você realmente está operando. E quando você começa a perceber esses sinais como feedback, não como fracasso, você ganha poder, porque agora você pode recalibrar. Você pode ajustar pensamentos, sentimentos, atitudes. Você pode escolher conscientemente agir como alguém que já é, mesmo que tudo pareça contradizer isso externamente. E é aí que o salto começa a tomar forma. A sua nova rota se ativa não quando o externo muda, mas quando o seu interno emite uma nova assinatura energética. E quanto mais consistente você for, mais rápido o campo responde. Essa é a linguagem do universo, coerência vibracional. Por isso, respire agora e sinta sua frequência real. Você está vibrando como alguém em ascensão ou como alguém ainda preso ao velho ciclo? A resposta está no que você sente quando ninguém está olhando. Está no que você pensa quando está em silêncio. Está na emoção que você mais carrega ao longo do dia. E essa emoção é o seu pedido vibracional ao universo. Quer mudar sua rota? Mude sua vibração. E tudo à sua volta será obrigado a se reorganizar para acompanhar a nova versão que você decidiu ser. 3. Você está sendo preparado para expandir. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. E essa é uma diferença fundamental que muda completamente a maneira como você atravessa os momentos difíceis. Na lógica da mente linear, toda dor parece castigo, todo atraso parece injustiça, toda perda parece fracasso. Mas no campo quântico, toda dor tem propósito energético, todo atraso é proteção vibracional e toda perda é um espaço sendo criado para algo maior ocupar. Você está em expansão, mesmo que não pareça. E expansão requer espaço. Para crescer, você precisa soltar. E o universo, que lê sua frequência com precisão, entende quando você está pronto para expandir e então começa o processo de esvaziamento. Aquilo que não serve mais começa a se dissolver. Pessoas começam a se afastar. Estruturas começam a ruir. É desconfortável, sim, mas é necessário. É um processo de refino vibracional, como um vaso sendo modelado no fogo para suportar mais luz, mais energia, mais propósito. E quanto maior a expansão que te aguarda, mais profundo é o recalibrar. É por isso que às vezes tudo parece desmoronar de uma só vez. Não é um colapso aleatório, é uma preparação orquestrada pelo seu próprio campo. Você pediu por abundância, pediu por despertar, pediu por liberdade. Mas essas realidades vibram em uma faixa que exige leveza, verdade e coerência. E por isso, o universo começa a retirar de você tudo aquilo que pesa, tudo o que é falso, tudo o que está desalinhado. Não porque te odeia, mas porque te ouviu e agora está respondendo. Expandir é suportar mais luz sem se romper. É comportar mais energia sem se perder. É sustentar a frequência da sua nova versão sem cair de volta no velho padrão. E para isso, você precisa se tornar um recipiente mais puro, mais forte, mais sensível e mais consciente. A dor que você sente agora não é o fim do caminho. É a fricção que antecede a clareza. É o atrito que afasta o que não serve, para que sua essência brilhe sem ruídos. E no meio desse processo, a pergunta que você precisa fazer não é por que isso está acontecendo comigo, mas sim, como eu posso usar isso para me alinhar com quem eu realmente sou? Porque tudo o que acontece, por mais desconfortável que pareça, está a serviço da sua expansão. Você está sendo preparado para um novo nível de realidade. E níveis mais altos pedem versões mais conscientes. Você não pode viver a vida
vida dos seus sonhos com a identidade que construiu nos seus pesadelos. Você precisa renascer vibracionalmente. E o renascimento quase sempre vem precedido da destruição do velho eu. Esse é o verdadeiro salto quântico, uma mudança de identidade. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o universo responde à sua coerência com precisão matemática. Quando você decide ser alguém que já vive em prosperidade, já vibra a abundância, já sente gratidão, mesmo no meio do caos, você se torna magnético ao novo. Você se sintoniza com a linha do tempo, onde sua versão expandida já existe. E o campo responde, não porque você pediu com força, mas porque você se tornou compatível. Então, se tudo está desmoronando, celebre internamente. Não porque isso significa que o campo está ativo, movendo as peças para que você se alinhe com a realidade que pediu. Você está sendo preparado para algo maior. E o desconforto que você sente agora é apenas o sinal de que a velha casca está rachando. Não segure o que está tentando partir. Não se apegue ao que está afundando. Solte com confiança. Respire com coragem. E entenda, o que parece fim é apenas o nascimento vibracional da sua expansão. 4. Ativando o código do salto quântico. Existe um ponto na jornada onde não basta mais resistir ao caos, nem apenas compreender o processo. É preciso ativar conscientemente o código do salto quântico. E o que é esse código? É um conjunto de chaves vibracionais que, quando acessadas com coerência, colapsam uma nova realidade imediatamente. Não por acaso, Nikola Tesla dizia: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, porque o salto não acontece por acaso. Ele acontece quando sua vibração se alinha com o código da realidade que você deseja experimentar. Imagine isso como uma senha energética, um conjunto de frequências específicas que, quando vibradas em conjunto, corpo, mente e coração, abrem uma nova linha do tempo. E dentro dessa nova linha, sua versão expandida já vive. Ela já possui os recursos, as conexões, os milagres, os dons, as oportunidades. Você não cria isso do zero. Você colapsa. Você manifesta por compatibilidade, não por esforço. Mas qual é esse código? Ele começa por um comando vibracional interno, um estado de certeza profunda, mesmo quando o externo ainda diz não. É o momento onde você para de pedir e começa a declarar. Não com palavras vazias, mas com presença absoluta, com sentimento real, com identidade reprogramada. O salto não é um destino, é um estado de ser. E quanto mais você encarna esse estado, mais o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar o que você escolheu ser. É como entrar em um campo vibracional onde as probabilidades se dobram a você. E isso é física pura, colapso de onda. O observador muda o comportamento da partícula apenas por estar ali, consciente. Você é esse observador. E quando observa a sua realidade com fé, com visão quântica, com emoção de quem já recebeu, você muda o comportamento da matéria. Você instrui o campo com seus sentimentos mais profundos. E isso é o que ativa o salto. Não é sobre pular de um penhasco esperando voar. É sobre ajustar sua frequência até que voar se torne inevitável. E para isso, você precisa usar as chaves certas. Uma dessas chaves é a sequência energética 3, 6, 9, estudada por Tesla. Esses números carregam um padrão vibracional que se conecta diretamente com a estrutura do universo. Você pode usar isso através de afirmações específicas 3 vezes de manhã, 6 vezes à tarde e 9 vezes antes de dormir. Mas mais importante do que a repetição é a emoção com que você afirma, porque o campo responde à vibração, não ao número. O número apenas ancora a intenção. O que manifesta é a coerência. Outro código poderoso é a visualização encarnada. Não basta imaginar, é preciso sentir como se já fosse real, como se o salto já tivesse ocorrido, como se o milagre já tivesse se materializado. Ao fazer isso com consistência, você começa a moldar o campo à sua imagem vibracional, e isso cria um novo eixo de realidade. Você sai da linha do tempo onde tudo dá errado e entra na linha
do tempo onde tudo se alinha, mesmo que ainda pareça confuso. O segredo é sustentar esse novo estado, mesmo quando nada ao redor confirma, porque a matéria sempre obedece ao espírito, mas há um intervalo entre intenção e manifestação. E nesse intervalo, o teste é: você sustenta ou você recua? Você vibra como quem já é ou volta a se identificar com a versão limitada? Ativar o código do salto é assumir sem medo a frequência do futuro no presente. É se posicionar energeticamente como quem já chegou. E quando isso acontece, o campo não tem escolha. Ele responde com sincronicidade, aceleração e alinhamento. O salto se torna inevitável e sua nova realidade começa a se desenrolar com uma perfeição que parece mágica, mas é pura coerência vibracional. 5. Como sustentar a nova frequência e não voltar atrás. O salto quântico não é o fim da jornada, é o início de uma nova linha do tempo que precisa ser sustentada energeticamente. Porque muitas pessoas até conseguem saltar, mudar a vibração, colapsar novas oportunidades, mas não conseguem sustentar essa nova realidade. Voltam aos velhos hábitos, aos velhos pensamentos, às velhas emoções, e com isso retornam à linha do tempo anterior sem perceber. É como abrir uma nova frequência e depois fechar a porta por medo, dúvida ou inconsciência. E por que isso acontece? Porque ainda não houve uma ancoragem vibracional sólida. Saltos quânticos são como transplantes energéticos. Você recebe uma nova frequência, mas precisa integrá-la ao seu sistema. Se o seu campo não se adapta, o corpo rejeita, mente duvida, o coração recua e tudo volta a ser como antes. Por isso, sustentar a nova frequência exige práticas, consciência e escolhas diárias. Não é sobre manter a vibração alta o tempo todo, mas sobre não se deixar afundar por padrões antigos. É sobre reconhecer o velho eu quando ele tenta voltar e escolher conscientemente não alimentar mais essa versão. A cada pensamento negativo que surge, você escolhe transmutar. A cada emoção de medo, você escolhe respirar e lembrar quem você está se tornando. A cada desafio, você responde como a sua nova versão responderia. Isso é sustentação vibracional. É o compromisso com a identidade que você ativou no salto. E isso começa no simples, na sua rotina, nos seus hábitos, no que você consome energeticamente. Se você saltou para uma realidade de abundância, mas continua cercado por pessoas que vibram escassez, você será puxado de volta. E se você se comprometeu com a nova frequência, mas ainda alimenta pensamentos de autossabotagem, você rompe a ponte com a nova linha do tempo. Sustentar o salto exige blindagem vibracional. Você precisa criar um campo de força energética ao seu redor. Isso envolve silêncio, proteção, escolha de ambientes, práticas de ancoragem e principalmente coerência. Coerência entre o que você pensa, sente, fala e faz. Porque o universo não responde apenas à sua intenção. Ele responde à sua vibração integral. E a vibração se mantém alta quando há integridade entre todos os níveis do seu ser. Não adianta afirmar que está pronto para prosperar se internamente ainda se sente indigno. Não adianta visualizar uma nova vida se energeticamente continua se culpando, se sabotando, se escondendo. É preciso presença total. E isso se constrói com pequenas práticas diárias. Gratidão pela realidade atual, mesmo que ainda pareça limitada. Respiração consciente para limpar o campo. Afirmações feitas com verdade, não por obrigação. Visualizações sentidas com emoção, não repetidas mecanicamente. E, acima de tudo, ações alinhadas. Você sustenta a nova frequência quando vive como quem já está lá, quando se comporta como quem já é, mesmo que o mundo ainda não reconheça. Porque, no fundo, não é o mundo que define sua realidade, é você. Sua vibração é o comando. E o campo responde com exatidão. Se você sustenta a frequência, os frutos aparecem, o salto se estabiliza, a realidade começa a espelhar o que você vibra. E o mais mágico acontece. A nova linha do tempo deixa de ser uma possibilidade e se torna sua base, sua nova casa energética.
Você não precisa mais forçar nem lutar. Você apenas vive em coerência com o salto que escolheu. E esse estado de alinhamento se torna sua maior proteção contra retrocessos. Porque quando você sabe quem é, ninguém mais te tira de lá. Você se ancora na verdade da sua expansão, e viver isso é viver de dentro para fora, com poder, presença e propósito. 6. Confiar no invisível. Como vibrar antes de ver. A realidade que você deseja já existe. Ela está vibrando em uma linha do tempo paralela, esperando apenas que você se torne compatível com ela. Mas o que impede a maioria das pessoas de acessá-la não é a falta de potencial nem de esforço. É a falta de confiança no invisível, porque vivemos em uma cultura que valoriza apenas o que pode ser provado, medido, visto, e o salto quântico exige o oposto, exige fé vibracional, exige que você sinta antes de ver, que você acredite antes de ter, que você celebre antes que o milagre se manifeste. Isso não é ilusão, isso é linguagem vibracional. O campo quântico responde ao que você vibra como verdade. E se sua verdade é dúvida, medo e carência, é isso que o campo expande. Mas se sua verdade é confiança, gratidão antecipada e certeza interior, você ativa uma nova onda de possibilidades. Confiar no invisível é sustentar a emoção daquilo que ainda não aconteceu, como se já fosse real. É criar um ambiente interno onde o futuro já vive no presente. É entrar na frequência daquilo que você quer experienciar, antes mesmo de qualquer evidência externa. Isso é o que Joe Dispenza chama de criar de dentro para fora. É se desconectar da realidade baseada nos sentidos e se alinhar com a realidade baseada na intenção vibracional. Mas isso não é fácil, porque a mente racional quer provas, quer garantias, quer controlar o processo. E o campo quântico funciona na confiança, não no controle. Funciona na entrega, não na ansiedade. Funciona na vibração, não na lógica. Por isso, confiar no invisível é um treino diário. É escolher, todos os dias, alimentar a frequência da nova realidade, mesmo quando nada mudou. É acordar e agradecer como se já estivesse vivendo o que deseja. É sorrir como se já estivesse do outro lado. É agir como alguém que já venceu, mesmo que ainda esteja atravessando o caos. Essa é a frequência da fé vibracional. E é essa fé que muda tudo, porque o campo responde à sua vibração dominante. E a vibração dominante é aquela que você mantém com mais constância, não aquela que você ativa só nos rituais ou meditações. É o que você sente quando está sozinho. É a emoção que governa seus pensamentos ao longo do dia. Por isso, confiar no invisível é construir um estado interno inabalável. É se blindar contra as oscilações externas. É dizer para si mesmo, eu já estou lá, mesmo quando o mundo diz que não. É manter-se em coerência mesmo diante das dúvidas. Porque nesse estado, você se torna um imã. A realidade começa a se ajustar. A matéria começa a se mover. As pessoas certas aparecem. Os recursos fluem. As coincidências se multiplicam. Mas tudo isso só se manifesta quando você vibra antes de ver. Quando sua emoção é maior do que sua dúvida. Quando sua fé é mais forte do que a lógica. Quando seu estado interno cria mais realidade do que seus olhos. E isso é domínio vibracional. É maestria energética. É o verdadeiro salto de consciência. Porque confiar no invisível é provar ao campo que você já é. E quando você vibra como quem já é, o campo não tem escolha, a não ser refletir isso de volta. Então, respire fundo agora. Sinta sua nova realidade como real dentro de você. Sinta a leveza, a abundância, a alegria, a liberdade. Permita que essas emoções dominem seu campo e mantenha isso vivo, mesmo quando o mundo lá fora parecer igual. Porque quanto mais você sustenta essa vibração, mais rápido o invisível se tornará visível. E quando isso acontecer, você entenderá. Nunca foi sobre esperar. Sempre foi sobre vibrar antes de ver. Você acabou de atravessar uma jornada vibracional profunda.
Do caos, a clareza. Do colapso, a criação. Da dúvida, a frequência do salto. E agora, mais do que nunca, é hora de compreender que absolutamente nada do que está dando errado está fora de lugar. De tudo está sendo reorganizado para que você vibre em perfeita coerência com a sua realidade mais elevada. Você não é vítima de um azar cósmico. Você é o protagonista de uma transição energética. Você está sendo afinado pelo universo como um instrumento de alta frequência, preparado para tocar uma nova melodia no campo da manifestação. E cada lágrima, cada perda, cada frustração foi parte do código secreto que ativou o salto. Agora, o que você fará com essa consciência? Vai permitir que a velha frequência te puxe de volta? Ou vai sustentar essa nova vibração como quem já acessou a linha do tempo onde tudo flui? Respire fundo, sinta a energia no ar. Você está vibrando diferente e o campo já está respondendo. Se esse vídeo elevou sua frequência, compartilhe com alguém que também precisa colapsar sua linha do tempo. Juntos somos um campo e quando um salta, todos se elevam.